Ainda mais um direto com a palavra, nossa única regra de fé e prática. Fazemos aqui a leitura da lição da Escola Sabatina, uma inspiração menor para nos guiar para a inspiração maior, que são as Sagradas Letras. Estamos na 13ª lição, tema da semana, permanecendo na vontade de Deus, e o título de hoje, lições de evangelização. O verso para memorizar está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aprendemos muito com Paulo sobre como evangelizar. Suas viagens somaram cerca de 21.500 quilômetros, o que é impressionante considerando que boa parte foi feita a pé, né? Não tinha os carros que temos hoje, né? Moto, aviões, ônibus, enfim, não tínhamos os meios de transporte rápidos como temos hoje, né? A maioria desses 21.500 quilômetros foram feitos a pé. Quanto amor pelo Evangelho, né? Em várias ocasiões ele também esteve preso. Paulo dedicou-se bastante a centros comerciais como Corinto, Éfeso, de onde a mensagem se espalhava para outras localidades do interior. Ele também retornava às igrejas que havia fundado para fortalecer e motivar os novos cristãos. Não simplesmente fazia o papel do apóstolo de edificar a igreja e sair e abandonar, mas ele voltava, tinha esse cuidado. Quando ele não conseguia visitá-los, ele enviava cartas, mostrando que se lembrava deles e que se importava com o seu bem-estar. Não é só plantar o fruto, mas é cuidar não é só plantar a semente, para gerar fruto, mas cuidar até que ela gere fruto, Questão número 1, leitura de Colossenses capítulo 4, verso 7 ao 9, compare com Efésios capítulo 6, verso 21. Como Paulo descreveu Tíquico e por que ele enviou Tíquico e Onésimo a Colosso? Ele descreveu como um fiel ministro do Senhor, para consolá-los e encorajá-los, assim como eles foram alcançados, para que alcançassem outras pessoas também. Algumas informações são mais bem transmitidas oralmente, do que por escrito. Seria interessante saber que os dois homens trouxeram, o que eles trouxeram de novidades para os colossenses, considerando que Paulo desejava que as notícias alentassem o coração deles, provavelmente incluía sua situação na prisão, De qualquer forma, essa comunicação também era importante como um meio de manter os laços pessoais entre os crentes. Tíquico, cujo nome significava afortunado, era um emissário confiável, descrito como fiel, ministro e conservo. Como será que nós somos vistos hoje, no meio da sociedade? Como é que nós somos vistos no meio da igreja, Ele foi um dos homens da Ásia escolhidos por Paulo para encorajá-lo na viagem com a coleta para os crentes necessitados em Jerusalém. Tíquico também esteve com Paulo durante sua segunda prisão em Roma, de onde foi enviado a Éfeso para fortalecer o trabalho ali, Antes, Paulo havia pensado em enviar a Tito em Creta. Acompanhando estava Onésimo, o fiel, amado irmão, que Paulo havia evangelizado na prisão. Aparentemente, Paulo também queria saber sobre as circunstâncias dos cristãos em Colosso, Não seria difícil enviar notícias de volta a ele por alguém que, se não fosse possível, pelo próprio Tíquico. Essa foi a outra maneira de Paulo demonstrar amor e preocupação pelos crentes, ainda que não os tivesse visitado pessoalmente, e de fortalecê-los na fé para que alcançassem outras pessoas, A gente já comentou aqui, nós fomos alcançados para alcançar, resgatados para resgatar. Essa é a nossa missão. Questão de rodapé. Como os assuntos pessoais nas cartas de Paulo revelam sua humanidade e validam o seu ministério? Bom, ele sendo preso, minha ótica, ele deveria estar na posição de ser assistido, de ser cuidado, de haver preocupação a respeito de si, No entanto, sua missão transcendia as cadeias e ele é que se preocupava com os que estavam livremente, Ele estava preso fisicamente, mas o ministério de Cristo
não estava em algemas. Amém, amados. Louvado seja Deus por essa palavra. Vamos orar. Senhor Jesus e Pai eterno que estás nos céus, obrigado pela tua palavra. Nós estamos dispostos e comprometidos com ela e precisamos da direção do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço e que Deus vos abençoe.